Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Eu quero falar hoje sobre o poder da oração. Tem coisas na nossa vida que vão ser resolvidas com oração. E muitas pessoas não sabem o poder que está disponível quando você é uma pessoa de oração e quando você também se coloca diante de pessoas que oram. A oração para muita gente é algo admirável, mas para muitas pessoas a oração não é algo vivido diariamente. E quando você descobre o poder da oração, você vai decidir viver mais tempo orando do que reclamando, mais tempo orando do que talvez em tantos passatempos que não vai lhe levar aonde você quer chegar. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Aqui nesse texto nós vemos sobre muitos benefícios que a oração pode trazer à nossa vida. Através da oração, o doente pode ficar curado. Através da oração do pastor da igreja. Quando você é uma pessoa de oração, você tem comunhão com Deus. E aquilo que Deus tem, Deus vai derramar sobre a sua vida. E se tem algo que Deus tem, é poder. Poder de mudar circunstâncias, poder de mudar pessoas, poder de trazer saúde àquele que está doente, trazer paz àquele que está aflito, que está oprimido. E a palavra de Deus fala aqui que a oração da fé, ela é poderosa. E que a oração feita por um justo, por uma pessoa que tem uma aliança com Deus, ela pode muito em seus efeitos. Ela pode gerar muitas bênçãos na nossa vida. Mesmo nós sendo pessoas falhas, pessoas cheias de fraquezas, mas quando oramos, decidimos ser um homem de oração, uma mulher de oração, Deus ele vai transformando essas fraquezas em pontos fortes. E você passa a ter crédito com Deus. Porque Deus conhece aqueles que clamam de dia e de noite. Jesus falou muito sobre oração, sobre o dever de orar e não desanimar, comparando Deus com um justo juiz, aquele que julga justamente, que dá a cada um
devido o que lhe é devido. Então, quando você decide ser uma pessoa de oração, Deus ele vai lhe atender. Deus ele vai lhe responder. A palavra de Deus fala aqui que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas quando orou, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus atendeu a sua oração. E depois ele orou uma outra vez e Deus mandou chuva sobre a terra. A oração, ela abre os céus e ela fecha os céus também. Por isso que Jesus ele falou que o que 2 ligarem na terra por meio da oração será ligado nos céus. Como é importante você orar e como é importante você estar perto de quem ora. Porque quando a gente passa por uma situação difícil, e todos nós estamos sujeitos a essas situações, por exemplo, de doenças, de enfermidade, não existe um super-homem, uma super-mulher que nunca adoeceu. E como é bom você estar perto de alguém que ora. Como é bom você estar perto de um pastor que ora. Porque se esse pastor orar por você, Deus vai lhe curar. Deus vai lhe fortalecer. É o que está prometendo aqui a palavra de Deus. No livro de 1 João, também falando sobre esse assunto da oração, no capítulo 5, versículo 14, fala de como a oração ela é eficaz. E diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as nossas petições, as petições que lhe fizemos. Quando você orar, você deve confiar de que Deus está lhe ouvindo. Quando você orar, você deve fazer a sua oração alinhada com a vontade de Deus. Por isso é importante você estar ouvindo a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus você vai saber qual é a vontade dele para a nossa vida, para a sua vida. E quando você ora pedindo a Deus com fé, com confiança, tirando o si, mas sabendo o que Deus quer para você, Deus ele vai te ouvir e ele vai te atender. Por exemplo, às vezes a pessoa está doente e ela diz assim: Senhor, se for a tua vontade, eu queria que o Senhor me curasse. Esse se gera uma dúvida. E ao gerar dúvida, já não há fé. E sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Então eu tenho que orar, fazer a minha oração com convicção, sabendo o que Deus tem para mim, e a partir disso eu faço a minha oração. Se Isaías 53, no livro do profeta Isaías, diz que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades, e todo o castigo estava sobre ele, e que sob as suas pisaduras eu estou sarado, eu não vou dizer para Deus que se for a vontade dele, ele vai me curar. Eu já sei que Jesus levou sobre si as minhas dores. Então, qualquer dor que eu esteja sentindo, ela não é minha.
Não é a minha dor de cabeça, a minha depressão, a minha dor na perna. Não é minha, porque a minha Jesus já levou. Então essa doença que pode estar na sua vida, se estiver, ela não é sua. Então o inimigo vai ter que levar ela, porque é dele. Porque a minha e a sua, Jesus já levou. E por causa dos castigos que ele sofreu, nós já estamos sarados. Então eu entro na presença de Deus, pedindo a minha cura e dizendo para Deus: Senhor, porque a minha doença, Jesus já levou. E se ele já levou, eu não preciso carregar esta doença que está em mim. Eu não preciso mais carregá-la. Porque a minha, Jesus já levou. Então eu quero ser curado, porque o Senhor diz que por causa dos castigos que Jesus sofreu, que eram os meus, o que eu merecia, eu já estou curada. Então, meu Pai, eu quero a cura que o Senhor tem para mim. Porque esta doença não é minha. Eu não aceito ela na minha vida. Então nós precisamos orar com confiança. Porque se tivermos confiança na oração e sabermos que estamos pedindo alguma coisa a Ele, a Deus, segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir em tudo o que pedimos. E saberemos que alcançaremos as petições que nós lhe fizemos. É o que diz aqui a palavra de Deus. Tem que ter confiança. Você precisa saber que a oração é uma arma muito poderosa. E a oração feita em conjunto, ela tem um poder muito maior. Porque nós vamos estar concordando em unidade em cima de um mesmo propósito. De nós alcançarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos. E eu creio que os seus sonhos são os sonhos de Deus. Que os sonhos de Deus vai ser colocado dentro de nós e nós vamos clamar. E o Senhor vai nos atender, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela é capaz de livrar da morte. A oração é capaz de quebrar cadeias. Você vê no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, um exemplo de algo extraordinário que aconteceu por meio da oração. Por meio da oração, muitas pessoas já receberam muitos livramentos. Livramentos de morte, livramentos de sair da prisão, porque tinha alguém que orava por eles. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus diz que Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava preso. Era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O rei Herodes tinha mandado prender a Pedro para tentar lhe matar. Mas a igreja estava reunida orando e pedindo a Deus o livramento, que aquela sentença fosse revogada. E a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo aonde Pedro estava. E abriram-se todas as portas daquela prisão. E as algemas em que ele estava amarrado soltaram, caíram das suas mãos. E aquele que estava preso foi liberto pelo poder da oração. Então a oração, ela é muito poderosa. Então você que está passando por uma situação difícil, não tem força de orar, porque é o que acontece quando alguém está passando por alguma luta muito difícil, você deve
ir à igreja. Você deve ir à casa de Deus. Porque lá é um lugar, uma casa de oração, aonde nós vamos estar abrindo os céus por meio da oração. Como Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas orou e o céu fechou sem dar chuva, e depois o céu abriu quando ele orou novamente, dando a chuva. Então, se Elias orou e o céu, a chuva não desceu, e depois orou e a chuva desceu, isso quer dizer, meu amado, que se nós orarmos, Deus vai mandar as bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então você que está passando por um aperto, você deve orar. Você deve estar na casa de Deus, orando conosco. Você que tem uma pessoa que está presa, alguém da sua família, foi preso. Pastora, meu filho está preso. Pastora, meu esposo está preso. O que você deve fazer? Você deve orar. Vem à casa de Deus orar por essa pessoa. Apresentar a vida dele, a vida dela diante de Deus. Lá na igreja eu tenho uma pessoa, uma irmã, que brevemente ela vai estar testemunhando no rádio. Eu já até falei com ela. E ela, quando chegou na casa de Deus, ela enfrentou muitas lutas. Não porque chegou na casa de Deus, mas ela já vinha com essas lutas e ela correu para se refugiar na casa de Deus. E Deus sempre lhe dava uma palavra. E quando ela estava na casa de Deus, orando pela família dela, ela descobriu de repente que o seu filho estava envolvido com o tráfico de drogas. E demorou pouco tempo, ele foi pego, ele foi preso. E quando ele estava preso, quando ele estava livre, sempre que ela falava da palavra de Deus para ele, ele não queria nem saber. E depois que ele foi preso, passou por aquela situação difícil, um jovem ainda que estava começando a vida, e lá na prisão ele teve muito tempo para meditar naquilo que a mãe dele falava para ele. E pense nos dias tenebrosos que ele passou lá. E a irmã sempre orava por ele. E vinha à casa de Deus, e tinha dia que ela estava desanimada, que ela estava triste, que ela estava mesmo, quando ela ia fazer visita para ele, ela disse: pastora, quando eu saía do presídio, que eu via meu filho naquela condição, eu desmoronava. Porque só uma mãe que tem um filho no presídio sabe a dor que isso representa. Para muita gente de fora diz assim: o lugar dele é lá. Ele fez por merecer. Menos um aqui fora para fazer coisa errada. Mas quem tem um filho lá dentro, e eu estou falando para você, mãe, que tem um filho lá dentro do presídio, e você sabe o que ele passa lá dentro, porque você vai visitar e você vê a realidade o que acontece lá. Essa irmã, quando ia lá, quando saía, ela desmoronava. Quando ela chegava na igreja, eu lembro que foi uma fase muito difícil, ela orando pelo filho dela. Tinha vezes que eu olhava nos olhos dela, os olhos dela estavam vermelhos igual uma tocha, de tanto que ela chorava. Mas ela nunca perdeu a fé. Ela trazia foto, ela trazia peça de roupa, e nós estávamos ali orando, e Deus estava trabalhando. E ele foi começando a dar ouvido à palavra de Deus lá na prisão. E passou um tempo de tratamento, porque Deus, ele nos ama tanto que ele trata com cada um da maneira que cada um precisa ser tratado.
E graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no caminho dessa irmã que a ajudou e ajudou também o seu filho. E Deus libertou o filho dela daquela prisão e deu a ele uma segunda oportunidade. E agora ele está na casa de Deus ouvindo a palavra. Ele está envolvido com as coisas de Deus. Deus abriu uma porta de emprego para ele recomeçar a vida dele. E sempre que nós temos oportunidade, nós estamos dando uma palavra para esse rapaz. O que eu quero dizer com isso é que a oração, ela é muito poderosa. Ela muda o coração das pessoas que ninguém acredita mais nelas. Deus vai lá e trata. Deus vai lá e transforma. Deus vai lá e liberta. Deus vai lá e dá a segunda oportunidade. Aquela oportunidade que o homem não dá. Aquela oportunidade que o ser humano jamais daria. Mas por causa da oração de um justo, Deus opera maravilhas. Imagine você, mãe. Imagine você, pai, orando pelos teus filhos. O tanto que Deus pode abençoar a vida deles, o tanto que Deus pode livrar eles do mal. Porque tem pessoas que deixam para orar pelos filhos depois que eles caem no buraco. Mas já tem outros que já ora pelos filhos desde quando os filhos estão no ventre. Desde quando eu estava grávida dos meus filhos, eu já orava por eles. Então você, pai, você, mãe, você tem autoridade para orar. E Deus vai te conceder aquilo que você está pedindo. Como deve ser essa oração? A oração, ela deve ser feita no nome de Jesus. Ah, não pode ser no nome do José, do Pedro. Não pode ser em outro nome, não, pastora. A oração, ela deve ser feita no nome de Jesus. Por isso que nós oramos usando o nome de Jesus. Porque em Romanos 8:34, a palavra de Deus fala aqui para nós que, olha só, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem está sentado ao lado de Deus? A palavra de Deus diz que não é o José, não é o Pedro e nem uma outra pessoa, a não ser Jesus. Jesus, ele está do lado de Deus, à direita de Deus, e intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. O que é o intercessor? É aquele que nos justifica. Quando você ora usando o nome de Jesus, com aquela confiança de que você está orando segundo a vontade de Deus, porque você conhece o que está escrito na palavra de Deus, Jesus está diante de Deus dizendo assim: papai, tem que conceder isso que ela está pedindo, porque ela está pedindo do jeito que está na palavra de Deus. E ela está usando o meu nome. Então Jesus, ele intercede por nós. Por isso que Jesus diz que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dele, crendo, o Pai Celestial vai fazer. Porque essa é a vontade de Deus, que o Pai seja glorificado através do Filho, através do nome de Jesus. E quem pode aqui na terra, qual é a pessoa aqui na terra que é responsável para interceder por nós? A palavra de Deus fala quem é o nosso intercessor aqui na terra. Está também no livro de Romanos, no capítulo 8, no mesmo capítulo, agora no versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está falando aqui do Espírito Santo.
Então, quando você deseja que algo aconteça na sua vida, você não deve buscar espíritos de pessoas que já morreram para te ajudar. Porque o Espírito de Deus está conosco. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que, como diz aqui em Romanos 8, ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas e até mesmo quando não sabemos o que pedir, o Espírito Santo vai interceder por nós. Às vezes usando até lágrimas. Tem pessoas que dizem assim: meu Deus, quando eu entro na igreja, que começa os louvores, que começa o momento da oração, me dá uma vontade tão grande de chorar que eu não sei o que é aquilo. É o Espírito Santo agindo na tua vida. Às vezes com gemidos inexprimíveis, no meio dos soluços, aquilo se transforma em oração diante de Deus. Então creia no poder da oração. Você vê em Lucas 22, versículo 31 e 32, outro episódio interessante que aconteceu com o apóstolo Pedro. Agora dessa vez ele estava conversando com Jesus, em Lucas no capítulo 22, quando Jesus disse para ele que o diabo tinha pedido para peneirar ele, que o inimigo tinha pedido para cirandar a vida dele, para cercar ele. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Jesus falando sobre a importância de você ter um pastor, um líder de oração sobre tua vida, mas um líder realmente que ora. Não apenas que tenha o título, mas que realmente ore. E você saiba que ele é uma pessoa de oração, que ela é uma pessoa de oração. Porque Deus, ele livra as nossas vidas das garras de Satanás por meio de um líder que ora. Jesus era um líder de oração. Pedro era o seu discípulo. Satanás estava armando um plano para destruir a vida de Pedro, para fazer ele negar a fé, para fazer ele retroceder. E aonde foi que ele encontrou forças para vencer o inimigo? Foi por meio da oração do líder, da oração de Jesus. Porque a oração gera conversão, transformação, uma fé forte e uma fé firme. Então você que está fraco na fé, pensando em desistir, já negou Jesus algumas vezes com a sua atitude, o que você deve fazer? Você deve buscar o seu pastor, a sua pastora e pedir para eles orar por você. Pastor, olha aqui na minha cabeça que eu estou desanimado, eu estou fraco, já neguei Jesus, já fiz isso e mais isso. Pastor, eu estou precisando de ajuda, ore aqui por mim. E ele vai orar e o inimigo vai bater em retirada. E os planos do inimigo vai ser frustrados em nome de Jesus. Porque a oração da fé cura o doente, a oração da fé nos livra do mal.